Doutor, me palpando, senti um nódulo no testículo. O que é isso? Olá, meu nome é Eduardo Cerqueira, eu sou médico urologista, especialista em cirurgia robótica e hoje vamos falar sobre o tumor de testículo. O que é essa patologia? O tumor de testículo é geralmente um câncer, que surge no testículo. Existem vários tipos, célula germinativa é um dos tipos de câncer de testículo. Ele é um tumor que geralmente ele tem um crescimento mais rápido. Então, muitas vezes, quando o paciente sente o tumor de testículo, sente o nódulo, ele já apresenta até uma expansão desse tumor para dentro do abdômen. Então, ele é um tumor que tem uma característica agressiva, mas existem tratamentos excelentes para esse tipo de doença. A incidência maior em pessoas entre 15 e 35 anos, então é uma doença de um paciente jovem. A estimativa é de mais ou menos 1.100 casos por ano aqui no Brasil. E ele perfaz em torno de 5% dos tumores urológicos. Então, é um tumor que ele tem uma incidência importante, não é dos mais frequentes, mas ele tem uma incidência importante. E o que chama a atenção é um tumor de paciente jovem. Geralmente, quando o paciente identifica um nódulo testicular, ele faz avaliação com o médico, a gente pede alguns exames para tentar identificar mais ou menos que tipo de tumor é aquele, mas ele vai precisar fazer um procedimento cirúrgico. Na maioria das vezes, vai acabar sendo feita a retirada desse testículo, que está com aquele nódulo, até para você ter uma análise completa e identificar que tipo de tumor. E muitas vezes você tem essa disseminação desse tumor para dentro do abdômen, muitas vezes já no diagnóstico. Mas isso não quer dizer que esse paciente está com seu destino selado e que ele não vai ter tratamento. Geralmente é feito quimioterapia para os casos de tumores avançados, com resposta muito boa, então você consegue reduzir essas lesões e muitas vezes até curar os pacientes. Quando você não consegue uma cura completa, ou quando é uma lesão que é pouco responsiva à quimioterapia, aí a gente tem a opção também de fazer a ressecção dessas lesões. Atualmente o método mais utilizado mundialmente é a cirurgia robótica. Então a gente faz uma cirurgia com acesso mínimo, então você não precisa abrir o paciente e fazer aquelas incisões enormes, disseca toda essa massa no reto peritônio, na parte posterior do abdômen, identificando os vasos, fazendo toda a preservação para evitar sangramento, e com isso você tem geralmente um resultado muito bom, um resultado oncológico muito bom, e os pacientes tendem em sua maioria, a ficarem curados desse tipo de doença, e principalmente porque uma grande parte é sensível à quimioterapia. Uma coisa que muitos pacientes que têm o diagnóstico de câncer de testículo ficam em dúvida é com relação à fertilidade. Essa patologia tem um tratamento que é quimioterápico e que geralmente pode cursar com infertilidade após a realização dessa quimioterapia. Então esses pacientes, a gente recomenda a muitos deles fazerem a criopreservação de espermatozoides antes de fazer a quimioterapia, mas no geral a gente consegue tratamentos excelentes para esses casos, com a cura do paciente, e mantendo a fertilidade por meio dessa criopreservação. No momento que o paciente resolver ter filho, ele tem o espermatozoide lá congelado, ele pode descongelar e fazer uma fertilização in vitro. Então é uma patologia hoje que tem uma incidência não tão grande, mas tem um tratamento realmente excelente e com a possibilidade da pessoa ter uma vida normal.